Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Eduardo e nesse vídeo nós vamos tratar dos principais comandos, ou na verdade alguns dos principais comandos que nós utilizamos no desenho do AutoCAD 3D, tá legal? Nós vimos até agora, até a aula passada, sobre os comandos 2D e agora nós vamos transformar alguns desenhos em desenhos 3D, tá certo? Então o intuito dessa aula, qual que é a ideia? A ideia é que a gente, a partir da demanda, a partir da necessidade que o desenho nos impõe, a gente consiga conhecer alguns comandos, certo? Então, esse vídeo talvez seja um pouquinho longo, porque não pelo trabalho de desenhar, a gente vai fazer aqui uma janela direto do 3D, do zero, mas não pela complexidade da própria janela, porque vocês vão ver que para construir essa janela, nós não usaremos mais do que sei lá, 3 ou 4 comandos de modelagem e edição em 3D, certo? Porém, para cada comando, a gente vai ter uma breve explicação de como ele funciona e também no próprio processo de desenho da janela, eu vou usar algumas formas diferentes de a gente resolver. Isso não significa que seja a forma mais rápida, a melhor forma de a gente fazer isso. Como eu disse, a melhor forma vai ser sempre aquela que a gente se sente mais confortável em desenhar. Porém, a gente mudar a forma de fazer determinadas coisas, elas se tornam importante porque nós estamos treinando comandos, tá legal? Então vamos lá. Porque eu acho legal a gente fazer, nesse caso aqui da nossa aula, uma janela em 3D do zero. Eu vou selecionar uma janela, eu estou aqui com a minha planta baixa, então essa janela é uma janela simples aqui, vou fazer uma janela de madeira de correr, de 2 folhas, com vidro, né? E ela tem aqui as medidas, 150 por 100, são as medidas que eu vou tomar como base e também eu vou tomar como base a espessura da parede, né? De 14 centímetros aqui. E voltando ao assunto, né, eu acho legal a gente estudar comandos do AutoCAD baseado em demanda, porque na prática é muito parecido do que vai acontecer com a gente, né? É impossível a gente decorar 2, 3 mil comandos que o AutoCAD nos apresenta. Então, o que vai acontecer? A gente vai utilizar os comandos na medida que a necessidade do nosso trabalho nos imponha. Então, eu preciso resolver algum problema do projeto e, para esse problema, eu preciso ter a proficiência em determinados comandos, determinadas ferramentas que o CAD me oferece. E então é isso. O objetivo da aula é esse e você pode assistir esse vídeo de duas maneiras, tá legal? Se você já tem uma boa proficiência, se você está confortável em utilizar o CAD, você assista o vídeo, certo? E projete a sua janela aí no AutoCAD e você já vai ver como ela ficar e você pode projetar ela é livre para você treinar os comandos, tá legal? Se você não tem tanta familiaridade com o CAD, não se sente tão confortável ainda com as ferramentas do CAD ou o CAD 3D, faça o seguinte, veja em partes os vídeos. Então, assista um pedaço do vídeo, veja um processinho de construção, pause o vídeo, replique isso no CAD, depois você dá um play no vídeo de novo, vê mais um processo da construção, para ele, replica isso no CAD e a gente vai parte a parte o desenho, até que no final ele vai ficar completo, tá legal? Então vamos lá. Já falamos bastante da introdução e o vídeo já é longo, ele vai ficar mais longo ainda, mas vale muito a pena a gente ver, certo? Então a janela é essa aqui, já peguei as medidas da minha planta, então sei mais ou menos como ela ficará. Vou criar um arquivo novo, o arquivo novo sempre do modelo ACAD ISO que nós estamos fazendo. Então já tenho aqui um arquivo novo, vou fazer algumas alterações aqui que me deixam mais confortável. Vou arrastar a barra de comando aqui para baixo e vou tirar a grade. Eu estou com o meu Auto Snap e o Snap ligado, tem algumas referências aqui para eu pegar os pontos. Eu vou deixar aqui, se eu precisar eu incluo ou excluo alguma. Estou aqui com o Select Cycling ligado, eu acho que é bacana ele continuar ligado. E recapitulando, o Select Cycling, quando a gente encontra objetos sobrepostos, ele me dá uma opção aqui na tela de selecionar qual eu quero.
e no 3D isso particularmente é muito importante, certo? Eu vou deixar aqui também o polar, eu vou deixar desligado, vou deixar o orto ligado para travar o meu cursor aqui nas coordenadas, aqui nos planos ortogonais, tá legal? O restante, só com a partir do desenho a gente vai ver. E aqui na minha Rainbow, no meu espaço de trabalho, eu já estou com as ferramentas em 3D. Se você não está vendo isso no seu computador, você pode alterar aqui embaixo, ó, canto inferior direito. Eu tenho, se eu clicar na engrenagem aqui, o Draft e Annotation, eles são os meus comandos aqui, a minha Rainbow do desenho 2D. O que eu fiz foi colocar no 3D Modeling. Eu tenho o 3D Basics também, só que o básico tem menos comando. Eu acho que não há necessidade. A gente pode ir direto do Modeling aqui e tá tudo bem. Vai dar certo, tá bom? Então, joia, já preparei aqui meu ambiente. Preciso definir que unidade que eu vou trabalhar aqui. Para não esquecer depois, eu vou trabalhar em centímetros. Isso aqui tudo a gente já fez, né? Então, recapitulando aqui rapidamente, fui lá no Azão, utilidade de desenho e unidades. E aqui eu tenho tudo que eu preciso aqui sobre unidades, eu vou deixar o padrão e só coloquei em centímetros, tá certo? Então, ok. Voltou aqui, deixa eu colocar aqui para baixo. Muito bem, minha barrinha de comandos. Vou começar o desenho e eu vou começar o desenho criando uma layer da esquadria, vou chamar de esquadria. Depois eu vou mudar essas layers, mas por enquanto, para a gente ver como funciona aqui o desenho, eu acho que vai ficar bem legal. Vou deixar azul e o resto, o tipo de linha, a espessura, eu vou deixar tudo padrão, certo? Se precisar depois a gente muda, vou deixar ela como a minha layer atual, então eu vou desenhar nela. Fechei aqui. E no começo, mesmo trabalhando em 3D, eu estou na minha prancha de desenho na visão superior, aqui vendo de cima para baixo. E aqui também no meu cubo, vendo de cima para baixo, e é aqui que eu vou começar. Comando retângulo, cliquei em qualquer lugar e vou digitar as coordenadas relativas ali, referente à medida da minha janela, né? Então, 150 do Y, 100 do X. Eu já tenho aqui as medidas, acerto o zoom para ficar melhor de trabalhar. E já tenho aqui a minha medida. E aqui vai, eu acho que a parte mais interessante do 3D. Você vai ver que poucos comandos diferentes a gente vai usar na criação da janela inteira. Porém, a gente vai mudar a forma de visualizar o desenho, seja ele em planos diferentes, em estilos diferentes, né? Várias e várias e várias vezes. Eu acho que centenas de vezes. E o segredo de trabalhar no 3D, na minha opinião, principalmente no começo, é você se acertar com as visualizações e com as coordenadas dos eixos. Muitos comandos que o CAD vai fazer, ele vai usar o eixo XY, que é como a gente está aqui. Né? Então, mesmo trabalhando no 3D, às vezes o Z ele não vai ser usado. E o jeito que você visualiza e que a OCS ela está marcada, ela vai ser super importante para você conseguir o resultado que você espera, tá certo? Então, sem mais delongas, estou aqui, visão de cima, fiz aqui o meu quadrado. A esquadrilha eu vou fazer ela bem simples e eu vou mudar só a visão aqui, dessa visão superior para uma visão isométrica. Então a gente sabe, aqui em cima, canto na minha área de desenho no Model, né? Aqui no canto, às vezes está escondidinho devido à cor da tela, não tem problema. Se você for para cá, ele vai aparecer, certo? Então, uma vista aqui isométrica. Então você pode ver que como eu estava no topo, a minha vista aqui é o topo, eu estou vendo o desenho de cima para baixo, seja ele que plano que for. A frente do meu desenho está aqui, a esquerda do meu desenho está aqui, e assim por diante. Aqui está o norte do meu desenho, tá legal? Então, desde o começo, vamos prestar atenção na visão que eu tenho aqui, no modo de visão e no meu cubo, tá legal? E vamos colocar aqui já, fazer o nosso frame aqui. Vou usar o offset, um comando que a gente já usou no 2D. Vou colocar aqui a espessura da minha madeira, vou colocar aqui tem 3,5. Clico no objeto que eu quero, esse é um comando normal que a gente faz, né? E o offset é um dos comandos que só vai funcionar no eixo XY. Então, nesse caso aqui,
Se eu quisesse o eixo Z aqui, eu não conseguiria, tá legal? Mas como eu não preciso, já estou aqui com o desenho aqui da minha esquadria, né? O frame de madeira que eu posso ver e vou colocar uma espessura inserindo o Z. Para isso, eu vou usar o comando chamado press pull. Nós usamos o extrude, mas o press pull ele vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou no press pull selecionar o intervalo que existe entre as bordas, certo? Então, se o extrude ele vai pegar um objeto fechado, no caso aqui, por exemplo, eu estou com uma polyline e transformaria esse objeto num sólido. O press pull vai também transformar esse objeto num sólido, mas o que ele vai transformar? A área que existe entre essas duas bordas, a exterior e a interior, tá certo? Então, olha, clicando aqui no meio dessa borda, você viu que as duas, ó, aqui só a externa está pontilhada, aqui só a interna está pontilhada, aqui as duas estão pontilhadas. Então eu vou clicar aqui e ele já vai travar no meu cursor o eixo Z. Então eu estou criando um sólido a partir desse espaço que ficou entre as duas bordas. Vou digitar a espessura da parede 14, né? Digitei 14 e pronto, ele travou. Sempre ele vai travar no eixo Z, então independente se eu for de um lado para o outro com o meu mouse, ele sempre só vai aqui nesse caso subir e descer, que é onde está posicionado o meu eixo Z. E olha só, eu já tenho aqui um sólido, né? Vou sair do comando, posso dar um ESC porque ele pode ficar repetindo aqui para mim, né? E eu vou mudar o estilo de visualização. Vou colocar em sombras aqui, né? Sombra com bordas. E olha só, eu já tenho um sólido aqui. Detalhe do press pull, pessoal, a gente precisa ficar muito atento nisso, porque isso pode prejudicar o nosso desenho bastante. Vou aqui embaixo, ó. Outro comando a gente vai usar bastante aqui, isolar objetos. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui embaixo. Se ele não estiver aqui embaixo, vocês vão aqui e customizam a barra de vocês, tá certo? Então, ó, isolar objetos. E eu posso tanto isolar um como esconder um. Eu vou esconder um objeto. Eu estou na mesma layer e o sólido que eu acabei de criar, eu vou esconder. Selecionei ele e Enter. Olha só, as linhas que eu desenhei continuam aqui. Então, via de regra, o que a gente faz é uma boa prática e poupa muito trabalho da gente. Se vocês usarem o comando press pull com alguma referência, que foi o que eu fiz aqui, vocês voltem e deletem essa referência, porque senão vocês vão ficar com o sólido e com mais duas polylines aqui atrapalhando o seu desenho, tá? Lembrando que se eu posso criar aqui, por exemplo, uma face sem ser um sólido com uma polyline, então você seleciona sem querer depois uma polyline e não entende por que o seu desenho começa a ficar diferente, tá bom? Vamos lá. Deletei, vou voltar aqui no meu comando e finalizar aqui o isolamento do objeto se ele voltou. Eu faço isso quando eu não quero ocultar uma layer inteira. Então, os três objetos aqui, eles estavam na mesma layer, certo? Então, eu não podia apagar a layer porque eu ia apagar os três aqui, eu ia ocultar os três. Então, eu isolo só o objeto que eu não quero ver naquele momento e depois volto ele para a tela, certo? Então, a parte da esquadria aqui da nossa janela está pronta, certo? Simples assim. Tomando uma aguinha. Vamos agora para uma outra coisa importante. Reparem o seguinte, eu vou voltar a minha vista aqui nessa vista superior, na top. Então, essa vista superior é como o desenho está sendo feito. Então, aqui se eu estivesse olhando o desenho de cima para baixo, essa aqui é a visão superior que eu tinha. Alguma coisa está errado aqui. Por quê? Veja na planta baixa. A planta baixa, eu estou aqui na minha visão de topo, certo? Então, esse desenho ele está sendo visto de cima para baixo. E o cubo aqui, coincidentemente, também está na visão de cima para baixo. Qual que é a diferença de um para o outro? Né? Esse aqui é como o desenho está, esse aqui é como eu estou desenhando no momento. Sempre eu desenho alguma coisa
como se eu estivesse vendo ele de cima para baixo. Mas não necessariamente o desenho possa estar no plano que eu estou desenhando. A janela é um exemplo disso. Então a janela, quando eu estou desenhando ela vendo ela de cima para baixo, certo? Porém, essa vista da janela não é a vista de cima. Essa vista da janela é a frente da janela, ou as costas da janela, depende, né? Então, essa janela aqui, ela é uma janela no plano de frente da casa. Eu vou considerar como sendo frente, tá legal? Então, o que eu faço aqui? Se eu transformar ele na frente, cadê? Frente. Olha como é que eu tenho. Eu estou vendo o desenho de frente agora. E olha o meu cubo aqui, ó. O meu cubo, quando eu troquei o plano, ele continuou top. Por quê? Porque o cubo me mostra a forma que eu estou desenhando no momento. Então eu estou olhando o desenho na folha com a minha cabeça, né, a minha vista, os meus olhos de cima para baixo. Porém, o desenho aqui para mim está de frente. Como uma coisa não está batendo com a outra, deixa eu voltar aqui na posição isométrica e vamos alterar a posição da minha janela, certo? Vou desligar o orto aqui, só para mostrar como é que fica e depois eu volto. Então, para isso, eu vou rodar esse objeto. Ele está deitado, eu vou deixar esse objeto de pé. Eu posso usar o comando 3D Rotate, seleciono o objeto e dou um Enter. Então, o mesmo padrão de qualquer outro comando. Ele vai me aparecer aqui esse monte de círculos. E isso aqui se chama Gizmo, certo? Esse nome estranho mesmo, Gizmo. O Gizmo a gente pode encontrar na Home, nos comandos de seleção e aqui as gizmos que eu tenho aqui. Eu posso ter um gizmo de escala, de rotação, de movimentação ou simplesmente não ter gizmo. Então, olha só, deixa eu colocar aqui de movimentação, certo? Ó, eu saí do comando, né? Cliquei de novo aqui e eu tenho uma gizmo de movimentação. Eu tenho o eixo Z, o X e o Y, certo? Então, se eu clicar em cada um deles, ó, por exemplo, aqui no Z, eu travo ele no meu cursor e ele vai para cima e para baixo, ele vai deslizar no eixo Z, certo? Tanto faz, ó, tô indo para um lado e para o outro com o meu mouse, ele só vai pegar o eixo Z para mim. Saí do comando, cliquei aqui no X, você viu que ele trava uma linha vermelha, ele vai para um lado e para o outro, e o Z de frente, e o Y de frente para trás, aqui nesse caso, certo? Então, a rotação ela vai fazer a mesma coisa. Se eu clicar aqui no meu eixo, cadê ele aqui? No meu eixo Z, eu vou girar ele no meu eixo Z. Se eu clicar no meu eixo Y, vou girar no meu eixo Y. E o que eu quero fazer aqui é girar, e eu vou travar ele no ortogonal, porque isso vai me ajudar muito, certo? Selecionar o objeto e girar ele no eixo X, porque ele está deitado e eu vou deixá-lo de pé. Então, olha como me ajuda, tá com o orto ligado lá embaixo. Ó. Ele já vai mudar sempre, olha, travado nos planos ortogonais. Então, ele estava deitado aqui, travo ele de pé, cliquei aqui, pronto, ele já está de pé. E agora sim o meu desenho está legal. Volto aqui na visão de frente, estou vendo a janela de frente, volto na visão de topo, estou vendo a minha janela de cima, certo? Então vou voltar aqui, eu vou desenhar ela vista de frente. E olha que interessante aqui, está na visão de frente. E aqui no cubo, este é o topo do meu cubo. Por quê? Aqui é o jeito que eu estou vendo o meu desenho, certo? Então eu estou vendo o meu desenho de cima para baixo, mas o desenho está de frente na planta aqui no projeto que eu preciso. A janela está de pé, tá legal? Então, se eu mudar aqui, ó, mudei para topo, aqui vai ficar topo também, porque é onde eu estou vendo o desenho. Se eu mudar para a direita, por exemplo, eu tenho a vista direita da minha janela, mas aqui ele sempre reseta a minha visualização e fala assim, olha, para o desenho que você está vendo na direita, esta é a vista de cima, onde você está desenhando.
certo? Então você volta aqui, ó, eu mudo a visão e falo assim, olha, do topo você está indo para frente, referente ao que você está agora e assim por diante, tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos continuar aqui o nosso desenho. Olha que estranho que ficou na nossa vista isométrica. Ficou o fundo para cá, à esquerda, as costas, né? E não ficou meio estranho. Eu posso resolver isso voltando ele aqui num padrão, por exemplo, aqui, ó, opa, frente, e daí clicando aqui na minha vista isométrica, certo? Ó, então já o meu topo ficou aqui, que eu estou vendo o desenho de frente, né? Então é aqui que eu comecei a desenhar o meu desenho, e ele está numa vista isométrica, certo? Terminamos aqui a nossa esquadria, vamos continuar. Deixa eu criar uma layer nova aqui, layer chamada folha. Vou colocar folha, que é a folha aqui da janela. Vou deixar ela laranja para identificar, não vou mudar nada do resto e ela vai ser a layer corrente a partir de agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar a partir da borda interna uma folha aqui da minha janela. Então deixa eu voltar aqui para frente e deixa eu colocar aqui no 2D Wireframe. Você viu que parece aquele desenho inicial que a gente fez, certo? E a partir daqui eu vou criar um novo retângulo. Um retângulo nessa parte. Eu vou pegar o canto dele aqui, vou vir até o meio. Ele sempre vai ser criado no plano XY também. Ó, vim até o meio e eu criei aqui uma folha da minha porta, da minha janela. Eu vou aumentar aqui este lado, ó. Vou clicar aqui e vou jogar 2 centímetros para cá, porque uma folha vai sobrepor a outra, tá? Eu vou deixar a madeira aqui, a esquadrilha da folha, com 4 centímetros. Então, se eu jogar 2 para lá, depois elas vão se sobrepor e ficar bonitinhas uma em cima da outra, certo? Então aqui eu já tenho a minha folha da porta. Deixa eu mudar, desculpa, a visualização que eu tenho, ó. Olha só o que aconteceu com o meu desenho. Muito louco, né? Onde que está a folha da porta que eu desenhei? Oh, meu Deus, da janela. Está num plano completamente diferente. Porém, se eu ver ela aqui de frente, elas estão bem alinhadas. Mas o eixo Z que eu marquei aqui, a minha referência, foi completamente aleatório. Foi alguma coisa aí que o programa me pegou. Deixa eu colocar aqui a borda de novo. Olha só, vou colocá-la bem pequenininha e vou girar. Para girar, gente, recapitulando aqui os comandos, né? O screw, que é a bolinha do meu mouse, para cima, screw up, screw down, aumenta e diminui o zoom. Se eu clicar na bolinha e mover aqui, eu movo a tela onde eu estou desenhando, é o comando PAN. E se eu fizer a mesma coisa com o Shift apertado, então Shift e pressiono a bolinha, e movimento, eu estou mudando aqui o eixo XYZ. Então, olha só, visto de frente está bem bonitinho. Eu começo a mudar a vista, olha onde que foi parar. Nossa, ela está muito longe, deixa eu diminuir aqui. Olha onde que ela foi parar, ó, vista de lado. Então, ó, visão esquerda ou direita, tanto faz. Olha onde está a minha folha e aonde está a esquadria. Isso é muito comum de acontecer e às vezes a gente acha que a gente perdeu o desenho, tá? Não tem problema nenhum, ela foi criada em cima da minha OCS aqui. E para isso eu posso tratar de duas formas, certo? Então, ó, você viu que ela ficou nesta linha aqui do meu XY, tá vendo? Na profundidade aqui. Então, ó, eu posso tratar de duas formas. Primeiro, eu posso deslocar a minha OCS clicando nela. Tá vendo? Ó, clico nela e acho algum lugar. Ó, então, ó, coloquei aqui. Pronto, a minha OCS está travada aqui. O que eu começar vai ser feito a partir da minha OCS. Eu posso simplesmente usar aqui o comando move. Então, ó, comando move é o que eu vou fazer agora, na verdade. Venho aqui, seleciono um ponto de referência, esse canto, acho o meu desenho, aonde que eu preciso, eu vou pôr ele aqui neste canto aqui também, tá vendo? Então eu alinhei um ponto de referência com outro, e agora pronto, minha janela está no lugar certo, ó.
colocando que eu deixei isso na borda. Eu não vou deixar na borda, eu vou deixar no meio deles. Eu acho que vai ficar mais legal, porque eu costuro do meio para fora. Depois a gente vai ver por quê. Então, comando Move novamente. Venho aqui no canto, seleciono essa referência e vou trazer, ó, seguindo o eixo. Repara que ele marcou para mim o ponto médio aqui. Então eu estou trazendo ela do canto para o ponto médio, deslizando sobre o eixo X. E pronto, ó, cliquei aqui e ela já foi para o meio aqui da minha esquadria, certo? Então, gente, muito importante, os comandos de visualização do zoom, o estilo que a gente vai usar aqui, ó, vou voltar como wireframe, tá vendo? Ó? Ele já talvez fique mais fácil, por exemplo, de a gente achar um ponto. Aquilo ali eu coloquei o ponto e ficou difícil de visualizar, né? Então aqui, olha, se eu estou nesse ponto, ó, ele fica mais fácil para mim de ver. E a facilidade a gente vai ver na medida que a gente for usando. Fala assim, desse jeito fica mais fácil de ver, do outro jeito fica mais fácil de ver. Vou voltar aqui com um objeto sólido e vou ocultar esta layer aqui. Não preciso mais da minha esquadria, tá legal? Vamos mexer agora só na folha da minha porta. A folha da porta eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou voltar aqui na minha visão de frente. Então aqui é uma folha da porta, eu estou vendo ela de frente. E eu vou fazer como se fosse uma madeira encaixada aqui na folha. Então, olha só, vou usar como linhas agora, certo? Uma linha vai começar aqui e vai deslocar. Eu estou com o orto ligado. Começou aqui e deslocou 4 centímetros. Opa. Travou aqui o meu desenho. Voltando aqui de novo. Peguei uma linha aqui. Comecei a linha. Tá vendo? Ó, ele vai para cá, desloco ele 4 centímetros. Já está aqui, tá vendo? Ó? Venho aqui para baixo até chegar o perpendicular, até travar esse ponto e até travar esse ponto. Então, muito bem. Se eu for isolar esse objeto, ó, escondi o objeto, cliquei o Enter aqui, eu tenho um retângulo aqui que diz respeito a uma face aqui da madeira, certo? Vou criar outro aqui, outro retângulo, a partir desse. Opa, mas eu tenho que tirar o isolamento aqui do objeto, voltei aqui uma esquadria. Vou criar outro aqui. Vou desenhar com linha, vou desenhar com uma polilinha agora. Polilinha, desci 4, vim até aqui perpendicular, está travado sempre no orto aqui, subi aqui e agora simplesmente, aonde eu tiver, como só falta uma, eu posso colocar eu posso clicar aqui em fechar, tá vendo? Clico com o botão direito do mouse e eu fechei aqui essa polilinha. Então aqui eu criei como linha, então eu tenho várias linhas aqui, eu criei como polilinha esse aqui, e vamos mudar um pouquinho o plano para ver o que aconteceu, ó. Neste caso aqui, eu peguei as referências certas e ele criou tudo no mesmo plano. Vou voltar de frente. Por que eu fiz isso, gente? Só para lembrar que se eu criei tudo com linhas aqui, eu tenho que vir e comando join. Eu tenho que juntar, tenho que unir essas linhas. Então eu tenho aqui uma parte da minha janela, vou deixar aqui no Move, outra parte da minha janela aqui, e aqui o desenho desse retângulo eu tenho os diâmetros externos. Não preciso mais dele. Vou usar o comando extrude para criar profundidade nesses dois objetos. Então, mudando aqui para vista isométrica, certo? Tenho aqui vista isométrica dele, comando extrude. Vou selecionar os dois objetos que são polilinhas e fechadas, Enter, e eles já travaram aqui para mim. Tá legal? Então, ó, travou aqui para mim, vou colocar aqui 3,5 também, a espessura da minha madeira, ok. E eu já tenho aqui uma parte da estrutura da minha janela
montada. Porém, essa estrutura eu vou fazer como um encaixe, tá legal, pessoal? Então, nesse encaixe, o que eu vou fazer? Vou criar uma linha, e aqui só para a gente ter como referência, eu vou chamar de ref aqui, e vou deixar uma cor bem diferente, para a gente poder visualizar, deixar um roxo aqui. Vou mudar para cá. Então, ó, eu tenho uma linha aqui a partir do meio, tá vendo? Ó? A partir do meio, eu vou jogar 1 centímetro para cá e vou traçar uma linha neste plano, certo? Ó? Então, veja para onde está indo a minha linha, até o ponto aqui. Ótimo. Depois eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar a partir do meio aqui, 1 centímetro para cá, e vou vir para este ponto. Tudo bem que 1 centímetro foi muito, né? Deixa eu mover ela. Ó. Vou mover neste eixo aqui. Vou mover meio centímetro. Não vai ficar meio centímetro para cada lado, certo? Voltei aqui no desenho. Ó, peguei o ponto médio aqui que eu tenho. Travei. Opa. Travei do ponto médio aqui no meu eixo. Ponto 5, então meio centímetro, certo? E travei aqui. O que eu fiz? Eu fiz, neste caso aqui, eu fiz uma referência para uma extrusão que eu vou fazer, certo? Então eu vou colocar aqui um encaixe na minha madeira. Que encaixe que eu vou fazer? Eu vou fazer o encaixe desta madeira aqui, da parte de cima. Então eu venho aqui, isolar objeto, ou melhor, vou esconder objeto, porque eu estou na mesma layer aqui. O de baixo eu vou esconder, e agora eu tenho aqui só a parte de cima. Eu preciso também, na parte de cima aqui, ter uma linha de referência de um lado para o outro, né? Então, ó, vou criar qualquer lugar, só para a gente ver aqui o comando. Criei uma linha de referência aqui, certo? Voltei para minha layer folha, comando press pull novamente. Como eu disse, ele vai selecionar o espaço entre as bordas que eu tenho. Então, você viu que criando essa referência, eu criei aqui, ó, um espaço entre bordas, que ele já ficou identificado. Se eu vier aqui para o meio, ó, ele muda. Se eu vier para esse lado, ele muda também. Então, eu vou pegar aqui este meio, cliquei nele, ele travou para mim, e eu vou até este ponto aqui, ó, o ponto de baixo. Cliquei aqui, e ele foi recortado. Vou fazer a mesma coisa deste lado aqui, ó, cliquei. Tanto faz para onde eu ponho de referência, tá? Ó, então, eu vou clicar aqui nesse ponto, ó. Ele vai descer até esse ponto e ele cortou para a minha imagem. Então eu já tenho aqui um encaixe que eu preciso, tá certo? E o que eu vou fazer a partir daí? Sempre, gente, deixa eu... Olha o que eu tenho aqui sobrando do meu desenho. Ó, eu tenho essas linhas que eu fiz de referência, eu preciso tirar elas, tá? Então eu já venho aqui, deleto. Vou colocar tudo. Ah, eu coloquei também a layer da esquadrilha. Essa da esquadrilha eu não quero por enquanto. Voltei aqui com a minha layer, terminei o isolamento de objetos, tenho os dois aqui de novo, certo? E para isso, eu vou criar agora o encaixe para esta madeira aqui de cima, na madeira aqui de baixo. O jeito mais fácil que a gente tem é a gente usar o comando subtract. Só que o que acontece com o comando subtract? Eu vou fazer aqui, depois vou desfazer, tá? O comando subtract, a gente vai encontrar ele aqui em cima, edição de sólidos. Aqui, ó, subtract. Quando eu clico nele, eu posso digitar SU também, ele já vai direto. Eu seleciono o objeto que vai ficar, Enter, e seleciono o objeto que vai embora, e Enter. Quando eu faço isso, ele subtrai um do outro, então eu já tenho aqui o outro encaixe que eu precisava. Qual que é o problema disso? O comando subtract deleta o outro objeto, né? Ele tira do outro e apaga o objeto que estava. Então, para evitar isso, tem uma solução muito simples. O que eu faço? Comando copy, seleciono este aqui, o de cima que vai ser apagado mesmo, copio ele, ó, vou colocar um endpoint bem facinho de referenciar. Copio ele está aqui travado para mim, e eu vou voltar ele no mesmo lugar.
Então aqui, ó, ESC para sair do comando. Quando eu clico aqui, eu estou com o meu Select Cycle ligado, né? Ó, eu tenho, na verdade, dois sólidos iguais na mesma posição. Por quê? Porque quando eu usar o SU Subtract, deixo esse aqui, um desses daqui vai sair, e o que vai acontecer? O outro vai ficar. Então, é um jeito simples de a gente ver fazer as nossas, nesse caso aqui, a nossa conexão, né? Essa junta aqui, esse encaixe, certo? Olha como ficou aqui. Deixa eu selecionar um, mover um pouquinho para lá, ó. Opa, mover mais um pouquinho. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um encaixe já da minha madeira, e olha que belezinha que ficou. Tá vendo? A gente só precisa fazer a mesma coisa para os outros lados, é bem fácil. Deixa eu voltar ele para o lugar. Pronto, já ficou aqui. Como que eu vou fazer isso? Posso fazer de várias formas, tá? Mas primeiro eu vou fazer copiando o encaixe daqui para lá. Então seleciono essa aqui de baixo, comando copy e enter. Seleciono um ponto de referência fácil aqui, então selecionei esse. E vou colar ele aqui. E muito bem, tem o outro lado aqui, comando subtract. Só que dessa vez eu vou tirar a de baixo, certo? Então, ó, SU Enter, objeto que vai ficar Enter, objeto que vai embora Enter, e eu já tenho essa minha primeira peça pronta, certo? Deixa eu isolar ela aqui, ó. Isolar objetos. Olha só, primeira peça minha tá pronta. Olha que bonitinho, ó. Já tem um encaixe, tudo certinho. Isso aqui, se a gente quiser isolar em alguma view, por exemplo, né, eu vou deixar como wireframe, fazer as cotas e mandar para produção, ó, eu vou ver ela de frente, ou melhor, na direita ela fica assim, esse é o perfil. Se eu ver ela de frente, esse é um outro perfil, é outra vista. Se eu ver ela de cima, ela tem um outro perfil. Olha só, eu tenho aqui e aqui eu posso inserir as cotas e eu tenho a partir de uma peça só, todas as vistas que eu preciso, certo? Porém, não é isso que eu quero ainda. Deixa eu voltar aqui para X-Ray, né? Ah, o X-Ray não vai ficar legal para ver. Aqui, como sólido mesmo. Voltei todos os objetos, End Object. Preciso fazer como se diz, o encaixe aqui embaixo, e eu vou repetir o mesmo comando. Comando copy, seleciono uma referência, ó, este ponto aqui é legal, trago neste ponto aqui, cadê? Ficou. E nesse caso aqui eu vou colocar duas cópias aqui, por quê? Porque minha peça está pronta, né? Então eu vou subtrair esta peça aqui, comando subtract, essa fica. Uma das duas que eu deixei aqui vai embora. Já fiz o encaixe. Então essa peça aqui também está pronta. O que eu faço com ela? Eu tenho 3 peças prontas, comando copy, seleciono um local de fácil referência. Este aqui, vamos ver onde que eu posso referenciar esse aqui. Ele vai ficar aqui, ó. Então este ponto vai vir aqui. Ótimo. Eu sempre tenho que escolher um que seja melhor. E pronto. Eu estou aqui com o frame da minha janela feito, certo? Então eu usei aqui o comando subtract, você viu que até agora a gente só usou o press pull e a gente usou o subtract, eu usei o comando extrude também. E praticamente todo o resto foi só com as visualizações diferentes, tá legal? Então no wireframe aqui, olha como é que fica, eu tenho os encaixes bem certinhos aqui de cada uma e nas minhas visualizações eu posso mudar da forma que eu queira. Mas aqui ainda não acabou, certo, pessoal? Vou deixar aqui no wireframe a vista de frente, que é onde eu quero, e eu vou fazer aqui uma entrada para colocar o meu vidro, certo? E o meu vidro, na verdade, ele não vai ficar na frente, né? Eu vou fazer a entrada na parte de trás dela, que ela fica dentro de casa. Então eu vou mudar aqui
para back. Então eu estou vendo o mesmo desenho de trás agora e olha aqui o meu cubo. Ele sempre vai me referenciar. Olha, você está vendo a janela de trás no projeto, mas você está desenhando de frente para baixo, né? Esse aqui é a sua mesa de desenho, tá legal? Então aqui, gente, eu vou virar ele um pouquinho só para a gente ver o que fazer, certo? E vou colocar ele como sólidos aqui também. Legal. Mudei para referência, que essa aqui vai ser uma referência. Venho aqui no meu retângulo. Eu quero aqui, ó, referência do meu retângulo. Neste ponto aqui. Tem que prestar muita atenção no ponto que eu pego. Olha só o que eu fiz, ó. Eu travei aqui, ó. Ó, tá vendo? Num XY errado. Aqui não dá para ser o vidro da minha porta. O que eu faço? Sem problema nenhum. Saio aqui o ESC. Comando retângulo aqui de novo. Olha só. Venho aqui. Será que nós vamos agora? Ó, agora sim. Eu selecionei. Você viu o quê? Selecionei não. Ele travou para mim a face que eu vou desenhar o meu retângulo, certo? Então, se ele está travado nesta face, o desenho que eu for clicar a partir desse ponto, ele vai vir no mesmo plano que aquela face estava. Então, olha só. Agora, ó, se eu vou girar, eu não finalizei meu retângulo. Ó, meu retângulo ainda está travado aqui. Mesmo assim, eu consigo mudar o plano, certo? Ó, e ele está no plano certinho. Vou fazer mais uma vez agora. Ó. Venho aqui, quero que o meu retângulo seja desenhado nesta face aqui, tá vendo? Ó, de baixo. Olha só, travei, ela ficou selecionada e eu estou naquela face que eu comecei a desenhar. Tá vendo? Então isso aqui é uma forma que ajuda bastante a gente. Se eu não conseguir fazer isso desta forma, o que eu posso fazer também? Lembra que o meu retângulo ele fica sempre no XY, certo? Então eu posso clicar aqui e eu posso mudar o meu eixo, o meu UCS, de acordo com a vista que eu quero desenhar. Olha que legal isso aqui. Então, olha, se eu quiser que ele seja desenhado no topo, no fundo, direita, esquerda, frente e trás, certo? Eu tenho isso daqui e isso me ajuda muito na hora de desenhar, porque olha, eu vou fazer aqui do lado como teste, certo? Ó, no topo. E por isso que a minha imagem, uma das coisas também, tem que estar alinhada com os planos. Ó, coloquei como topo, ele vai mudar o XY aqui da UCS para o topo. E olha só, quando eu for desenhar aqui, ó, eu vou desenhar no topo. Olha só. Tá vendo? Ó? Nesta vista, neste plano. Eu vou mudar agora de topo para direita ou esquerda aqui. Se eu for desenhar em qualquer lugar, ele vai ser desenhado no plano que eu vejo na esquerda, certo? Olha aqui. Uau. Nossa, eu vou travar ele de novo ali. Olha como a gente muda o plano e vê que o desenho está em um lugar completamente diferente. Isso acontece demais, gente. Então, para isso não acontecer, eu posso travar ele numa referência aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mudei o plano. Certo? Plano left. Tcharam. Voltando aqui. Opa. Fiz aqui. Tá vendo? No left. Mudo aqui o plano. Ah, quero fazer agora na frente. Legal. Vou pegar qualquer ponto aqui e estou desenhando ele aqui na frente. Então, nessa brincadeira aqui, você viu só mudando as coordenadas do meu UCS, eu consigo mudar aonde o meu retângulo está sendo desenhado. Não preciso disso, deleto. Deixa eu voltar aqui a minha visão de frente, para não me perder. Está aqui, vou girá-la um pouquinho de lado só para a gente ter um pouco de perspectiva. E vamos lá, desenhar aqui o lugar do vidro, certo? Então, lá, já desenhei umas 3 vezes, né? Opa, ó, travei essa face, travei esse ponto, e agora eu vou com o vidro até o outro lado aqui, certo? Então, muito bem, vou desabilitar a folha, só estou com o vidro aqui. E o que eu vou fazer com este vidro? Eu vou deixar esse vidro meio centímetro maior
do que essa borda, que ele tem que ser maior porque ele tem que entrar aqui na janela, né? Então, eu vou usar o próprio comando offset aqui com 0,5 e vou deixar ele maior aqui 0,5. Você viu que ele já ficou maiorzinho, ainda está no XY. Posso sair do comando e não quero esse pequenininho aqui. Já tenho uma referência e posso criar a minha layer vidro, certo? Então aqui a partir de folha, vidro, tá? O vidro vai ser... o vidro que tem que ser azulzinho, né? Então o vidro vai ser azulzinho e a esquadria eu vou colocar ela azul escuro aqui, certo? Só para ficar diferente. O vidro, eu vou colocar ele um pouquinho transparente, ó. Vou deixar ele aqui com 50% de transparência, tá certo? Então lembrando que aqui pode ser qualquer número de 0 a 90. Então, ok, ficou transparente 50%. Vou deixar aqui na minha layer atual. Ela estava apagada, agora eu deixei ela ligada, então eu estou aqui com o vidro. Fechei, comando extrude. Eu já tenho o meu vidro aqui um pouquinho maior. Selecionei o objeto que eu quero. Então eu vou ali para dentro, colocar 4 milímetros aqui, certo? Então o meu vidro ele já está aqui. Eu tenho vidro de 4 milímetros, tá certo? O que eu vou precisar fazer agora na minha esquadria? Eu vou pegar esse mesmo desenho e vou fazer uma cópia dele para subtrair, certo? Então essa cópia eu vou deixar na referência. Venho aqui, comando copy, certo? Copiar. Seleciono o objeto. Vou pegar uma ponta aqui do objeto. Ó, ele travou aqui para mim. Só fiz assim para mostrar que ele travou, certo? E vou voltar ele no mesmo lugar. Então eu tenho dois objetos iguais aqui. Um deles eu vou mudar para layer referência, tá certo? Ó. Então eu tenho dois objetos aqui, um na layer referência e um na layer vidro. Eu coloquei esse na referência pelo seguinte, ó. Vou apagar aqui, apagar não, ocultar, né? Vou habilitar aqui a minha folha. E você viu que eu tenho um sólido aqui dentro do outro. É isso que eu preciso recortar da madeira, né? Só que eu estou recortando os 4 milímetros da madeira, da espessura do vidro, e ele está ficando nessa ponta. Eu preciso que ele vá um pouquinho mais, porque eu preciso daquela moldura que trava o vidro, certo? Então o que eu vou fazer? Posso fazer de vários jeitos, tá legal, pessoal? Então, só recapitulando aqui para a gente não esquecer, não quer dizer que esse é o mais fácil, o mais difícil, mas quer dizer que nós estamos treinando comandos, certo? Então, como aqui é uma referência para eu subtrair, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar o vidro, eu posso afundar o vidro, que daí, ao afundar o vidro, está nesse eixo aqui, né, ó para frente e para trás do meu plano. Eu posso afundar o vidro aqui mais meio centímetro. Então você viu que ele já está dentro da minha janela. E eu vou subtrair isso nesse meio centímetro, tá legal? Então comando subtract. Vai acontecer uma coisa que vocês vão ver, certo? Eu vou selecionar um objeto para ficar, Enter. O objeto que vai sair, Enter. E aqui ele foi feito numa face só. Então, ó, se eu for nessa face aqui, ó, você viu que eu já tenho um chanfro aqui, que é onde o vidro vai ficar. Porém, eu preciso fazer isso nos 4 lados. Então, para me precaver, voltei aqui. Deixa eu ver onde que ele está. Ó, ele já está aqui para baixo. O que eu vou fazer? Vou isolar esse objeto aqui. Isolei o objeto. São 4 lados, vou fazer 4 cópias, então comando copy. Peguei uma referência, ó. 1, agora tenho 2, 3, 4 vidros, tá legal? Então eu já tenho aqui 4 vidros. Terminei o meu isolamento de objetos, agora ficou tudo no mesmo desenho só, fora as layers que eu ocultei, e vou usar o comando subtract. Esse fica, uma das minhas referências vai. Repito o comando,
este fica, uma das referências vai. Repito o comando. Comando subtract, este fica, uma dessas referências vai. E faltou aqui em cima, comando subtract de novo. Oh meu Deus, vou ficar craque nisso. Este fica, e o último objeto que foi, vai. Então, o que eu tenho aqui? Vamos isolar uma dessas madeiras aqui. Ó, isolar objetos, esta madeira aqui de baixo. O que eu tenho nessa madeira aqui de baixo? Ó, vou dar um zoom nela. Eu tenho todo o recorte que eu preciso, certo? Ó, do encaixe, da ranhura aqui, que eu vou precisar desse sulco aqui para colocar o meu vidro. E por que eu fiz isso de referência? No caso aqui, a minha referência tinha 4 milímetros exatamente aqui da minha... do meu vidro, então exatamente o vidro. Eu posso ter uma tolerância aqui, né? Então eu poderia ter criado uma referência maior. Eu falei assim, ah, mas eu não criei, o que eu faço? Não tem problema, eu posso usar o Press Pull aqui, ó, vir nesta face aqui. Opa, cadê ele aqui? Ou melhor, vou nessa face aqui que vai ser melhor, né? Cadê você, Press Pull? Deixa eu ver se eu saí dos comandos. Ah, eu estou numa layer que não está invisível aqui, então vou voltar na layer folha. Estou na layer errada, né, gente? Ó, você viu que não dá para criar no invisível, agora ele já selecionou. Ó, selecionei aqui, meio centímetro que eu preciso, então eu preciso de uma folga de mais 2 milímetros aqui. Né? Então cliquei nessa área, ó, eu posso travar para cá, ponto 2. Não importa para onde ele está indo, eu digitei a medida, tá vendo? Então, ó, ponto 2, esse aqui ficou maior, então são 6 milímetros que eu tenho aqui. Posso clicar em distância, dist, ó, selecionar um ponto e o outro ponto, 0,6, certo? 0,6. Tá legal, gente? Não quero isso, então vou voltar, tá? Selecionei aqui, trago ele do eixo para cá e vou ponto 2 para voltar. Ele voltou aqui, se eu conferir na distância, se eu conferir, aqui ó, 0,4, tá certo? Muito bem, fizemos o local do meu vidro, deixa eu terminar aqui o isolamento dos meus objetos, deixa eu voltar o meu vidro aqui, e eu fiz de propósito para a gente ver o que aconteceu agora. Olha onde o meu vidro está. O meu vidro não está encaixado naquele sulco. Vamos fazer isso? Então eu vou isolar o objeto. Se eu clicar em um deles só, já vai dar, né, para eu alinhar. Então eu vou deixar só a janela e este aqui de baixo. Enter. Olha só onde que ele está aqui, consigo ver bem certinho. Tá vendo, ó? Belezinha, né? Eu desloquei ele meio centímetro para cá. É o que eu vou fazer de novo. Ó, cliquei aqui. Cadê o meu gizmo? Ó, o meu gizmo aqui. Cliquei nesse eixo aqui. Vou deslocar ele 0,5. Desloquei ele 0,5 nesse eixo aqui. Voltei para cá. Olha que belezinha ele encaixado. Se eu colocar ele como raio-x, ó, eu consigo ver. Se eu colocar ele na borda aqui e ativar aqui embaixo a minha transparência, ó, eu consigo ver o meu vidro transparente 50%, que é como eu configurei. Lembrando que se não tiver aqui a transparência, você vem aqui na customização e habilita ele aqui. Então eu já tenho, ó, o vidro encaixado aqui na minha janela. Se eu terminar o isolamento, eu já tenho aqui a folha da minha porta, bonitinho. E se eu voltar todas as guias, eu tenho já a minha janela praticamente feita. O que eu preciso para ela aqui? Eu preciso criar outra folha, certo? Eu criei uma folha do meio para fora, né? Eu vou criar uma do meio para dentro agora. E como eu vou fazer isso? Eu vou copiar todos esses objetos. Jeito mais fácil, vamos ver aqui. Ó, tirei ele aqui, não preciso, seleciono tudo, copy, acho uma referência. Então uma referência boa que talvez seja aqui para mim, ó, este ponto aqui,
Ó, este biquinho aqui, ele vai do outro lado, então girei a minha janela, ficar alinhado com este ponto aqui, porque elas vão se sobrepor, tá vendo? Ó? Ó, deixa eu ver se eu tenho certeza que ele vai ficar aqui, ó. Aqui. Cliquei aqui, pronto, ela alinhou. Então não se preocupa se no momento que você achou o ponto, a imagem estava de um outro jeito, certo? Porque a hora que você clicar na referência, ela vai se alinhar. Então aqui, ó, eu já tenho as duas folhas que eu preciso. Deixa eu voltar tudo de novo. Vou voltar aqui a minha esquadria. E olha só, eu já tenho a minha janela praticamente montada já, certo? Tenho a minha esquadria, tenho aqui os a minha folha, né, que ela é uma moldura de madeira e mais o vidro aqui dentro. E eu vou fazer agora um trilho de correr. Olha só, tá ficando chique essa porta, né? O trilho de correr, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar a visualização de novo. Ótimo. O trilho de correr dessa porta, ela vai ser aqui, ó. Certo? Ela vai passar aqui no meio. Então, para isso, vamos isolar aqui só os objetos que a gente precisa para trabalhar. Vamos, para a gente não se perder, ó. Vista frontal. Na vista frontal, eu vou criar uma perspectiva aqui para mim, só para facilitar. Então, eu já me localizei onde eu estou no desenho. Vou isolar o que eu preciso aqui. Enter. Já isolei. Opa, não isolei não. Faltou essas duas aqui. Então, ó, venho aqui. Esconder objetos ainda. Este aqui eu preciso. E este aqui também eu preciso. Isolei aqui. Agora sim. Eu estou com a janela. Daqui vai sair o trilho. Certo? Então, o trilho aqui, vou colocar como meio centímetro. Certo? Ó. Meio centímetro, layer nova aqui. Essa layer eu já vou colocar o nome final dela, tá? Metais. Metais são cinza aqui. Um cinza mais clarinho aqui para os metais. Beleza. Ela é a minha corrente. Muito bem. Vou desenhar aqui como é que vai ser o meu trilho. Eu vou fazer um trilho quadradinho, ó, a partir do canto aqui. Eu vou para o lado meio centímetro, vou fazer de 1 centímetro aqui. Vai dar certinho aqui, né? Vou fazer de meio centímetro é suficiente. Vou colocar aqui um wireframe. Ó, aqui, olha como melhorou aqui a minha vista, né, para fazer o desenho. Sabendo que eu tenho que trabalhar nesta aqui, né? Então aqui, ó, minha polilinha. Eu tô aqui nesta face, ó. Então eu vou dar a polilinha para cá, ponto 25. Subir ponto 20. Opa, subir no ponto 25 não, não vi aqui. Subir ponto 5, meio centímetro. Agora estou para lá, não quero esse eixo, quero vir para cá. Ó, olha só que dificuldade para mudar meu eixo. Nós vamos tomar uma outra referência aqui. Vou desligar o meu orto que está me atrapalhando. Vou deixar esse aqui. Aqui, agora já consegui. Olha para onde que eu estou indo. Tá vendo, gente? Ó, então isso é muito importante. Eu tenho que travar no eixo certo, certo? Então vou voltar meu orto aqui. Vou ver se agora eu consigo. Não, não. Ah, descobri! Descobri a Polyline. Nossa, gente, olha que beleza. Que bom que a gente descobriu a Polyline. A Polyline, ele é um comando que é só feito no eixo XY. Então eu estou querendo ir no eixo Z para cá e não consigo, certo? Não consigo. Então não consigo desenhar aqui porque eu estou na minha vista errada. Eu tenho que trocar a minha OCS, tá vendo? Ó? Então a minha OCS aqui eu vou colocar ele para a direita. Você viu que eu mudei o plano do XY? Posso ir na Polyline agora. Travo ele aqui, ponto 25. Venho para cá, ponto 5. Volto para cá, tá vendo? Só XY a Polyline. Eu tenho a 3D Polyline, tá? Mas a gente não está usando aqui. Ponto 5.
volto aqui e agora eu posso clicar com outro botão e fechar a minha forma. Se eu clicar aqui, ó, eu já tenho o que eu preciso, certo? Então, para mim, o trilho está pronto. Na layer metais, bem certinho, então eu vou agora voltar, terminar aqui o isolamento dos objetos, voltou tudo. Eu vou, a minha layer folha não quero, e o meu layer vidro eu não quero também. Eu só vou ter aqui, deixa eu voltar para cá, a minha esquadria. Por quê? Porque essa canaleta eu vou colocar na minha esquadria mesmo, né? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o comando extrude para selecionar aqui este meu quadradinho, dar um Enter, ele vai travar aqui no meu mouse, já fizemos isso, e eu venho aqui até o final. Tanto faz o ponto que eu escolha, tá, gente? O importante é que ele vai deslocar sempre no eixo Z. Então, ó, travei ele aqui e eu já tenho a o meu trilho para correr a minha janela, tá certo? Vou repetir para o outro lado também. Então, vamos lá de novo. Vou apagar a minha layer, eu vou ocultar a minha layer esquadria, vou voltar a minha layer folhas, certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que deixar no meio desta janela também. Então, eu vou usar aqui o copy, vou encontrar o meio, aqui o ponto médio dessa imagem, vou vir para cá e vou posicionar no ponto médio dessa imagem também, certo? E olha só, eu já tenho os trilhos de correr aqui. Para melhorar isso, o que eu preciso? Se eu tenho trilho, eu preciso do sulco aqui na minha folha da porta para ela correr. E eu vou fazer isto agora. Facinho, facinho. Copiar, copy de novo. Seleciono esse objeto. Seleciono esse objeto, porque eu vou subtrair isso da porta, certo? Comando. Venho aqui, seleciono. Eu acho que eu vou precisar de dois aqui de cada lado, né? Ou não, tem uma madeira só aqui, né? Então é uma só. Então, ó, copiei as duas aqui e colei no mesmo lugar. Então eu tenho dois trilhos para minha janela, certo? Vou mudar a visualização aqui para a gente ver como que ela ficou. Olha só que belezinha, ó. Tem um trilho que ela corre, tá coisa mais linda já. Vamos lá. Subtract. Esse aqui vai ficar. Olha só como eu preciso agora saber o sólido que eu estou selecionando, né? Ó. Esse Select Cycling para mim aqui é importantíssimo agora. Eu posso selecionar até aqui, ó, talvez fique melhor. Mas se eu selecionar aqui, eu tenho três sólidos que se sobrepõem. Se eu mudar a visualização para wireframe, olha que confusão que eu vou ter aqui. Então, a gente precisa escolher a visualização certa e o objeto certo. Vamos voltar ao comando, tá? Comando subtract, esse aqui fica, e um desses daqui vai. Opa, eu não dei o Enter, né? Subtract, esse aqui fica, Enter. Um desses daqui vai. Enter de novo. Muito bem, vou fazer a mesma coisa com o outro. Comando subtract ou SU. Este aqui fica, que é a madeira. Um desses daqui sai. Olha quanto eu tenho aqui para selecionar, né? Um desses dois, né? Enter. Vamos isolar aqui. Deixa eu esconder o meu trilho e o meu outro trilho. Enter. Olha que bonitinho. Eu tenho agora a canaleta da porta, tá vendo? Ó, coisa mais da porta. Gente, eu tô falando porta toda hora. A canaleta da minha janela para a janela correr sobre ela. E eu tenho aqui, a partir disso, toda a minha janela desenhada. Eu sei que o vídeo foi longo, eu expliquei para vocês, né? Mas é importante para a gente ver o processo de criação e ir discutindo sobre alguns comandos. Vou fazer aqui, só para a gente continuar vendo, vou isolar um objeto. Eu quero isolar só essa madeira aqui. Olha que peça complexa que a gente construiu de madeira no nosso projeto, usando somente o Press Pull, o Extrude e o Subtract. Além disso, o que a gente usou?
A gente poderia ter usado só a linha, e o retângulo e uma polilinha, mas tanto faz, esses daqui fizeram a mesma coisa, né? Desenhamos retângulos, subtraímos e colocamos profundidade aqui, né, nessa imagem. Então, olha só, vou colocar aqui em raio-x para a gente ver. Olha que interessante, né? Ó, eu tenho aqui ó, um sulco aqui embaixo, o espaço do vidro, os encaixes, a espessura, tudo nas medidas de acordo com o que eu precisava na minha planta baixa, que começou timidamente só com essa medida e a espessura da parede, certo? Então, olha, para terminarmos, deixa eu habilitar todas as layers. Essa layer de referência aqui, eu confirmo se não tem nada, então na verdade eu vou deixar essa layer como corrente e vou ocultar as outras. Beleza, não tenho nada aqui. Posso até deletar essa layer no caso. E a minha janela está feita. Ah, eu tinha ocultado aqui um objeto, vou voltar ele aqui. Muito bem, minha janela está feita. Uma belezinha. Terminamos o nosso super vídeo aqui. E, pessoal, a partir deste desenho aqui, eu posso salvar isso como um objeto, certo? E eu posso, com esses mesmos comandos, praticamente começar a construção da nossa casa 3D, certo? Para finalizar e a gente terminar esse vídeo, vamos melhorar aqui as layers, certo? Então, vou colocar aqui na esquadria como atual, porque essa aqui eu vou tirar, já excluí. Aqui eu vou deixar como vidro mesmo. Esse de esquadria, eu vou renomear como madeiras. Aqui como vidros. E aqui como metais, certo? O que está aqui na folha, eu vou também jogar como madeiras, tá legal? Então eu vou fechar aqui. Eu vou isolar a layer aqui que eu tenho da minha folha. E tudo que tiver aqui, eu vou transportar para o layer madeiras. Certo? Ele está oculto, não tem problema. Vou voltar aqui minha layers. O folha. Deixa eu deixar essa aqui, senão ela não vai conseguir. Deixei como corrente. A minha folha eu posso deletar. E eu tenho aqui 3 layers principais. Eu tenho uma layer madeiras, que eu vou deixar numa corzinha de madeira agora. Eu tenho uma layer metais e eu tenho uma layer vidros. Por quê? Se eu salvar isso como padrão do meu projeto e começar a inserir as texturas, enfim, tudo que eu preciso, esses objetos vão assumir as respectivas layers. Então eu posso ter uma layer no meu projeto de metais e ter a textura dos metais, de madeira e ter o tipo de madeira, dos vidros ter o tipo de vidro, e os meus objetos assumem tudo isso no meu projeto, tá certo? Por que eu falei isso? Aqui eu estou imaginando que essa janela se transformará num objeto, olha o trilhinho, o encaixe, para o nosso projeto maior, certo? Espero ter ajudado com esse desenho e nos vemos na próxima. Um abraço.